a coisa mais simples da vida. Não precisa se complicar a vida. Ah, pastor, mas que o senhor não sabe o drama que eu vivo. Não interessa o drama que você vive. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Este é um texto que vocês têm ouvido muitas vezes. E geralmente se usa este texto para animar a igreja a levantar-se, sair e pregar o evangelho. Mas no contexto, o texto não está dizendo isso. Vamos à leitura do texto. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque... eu estou com a Bíblia em espanhol aqui. Alguém pode me emprestar uma Bíblia em português? Por favor. Obrigado. Muito bem. Diz assim: dispõe-se, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão as nações, mas sobre ti resplandecerá o Senhor e sua glória se verá sobre ti. Esse é o texto em português. Agora eu quero lhes dizer uma coisa. Para entender um texto, a gente tem primeiro que saber por que foi escrito o texto, em que contexto foi escrito o texto. Isaías escreveu o livro de Isaías 640 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. 640 anos, quase 7 séculos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías escreveu o seu livro. Isaías é chamado do quinto evangelho, só que os 4 evangelhos são evangelhos que falam do ministério de Jesus no presente e no passado. Porém, Isaías fala do ministério de Jesus no futuro. Anuncia o nascimento de Jesus, a conceição virginal de Jesus, anuncia o sofrimento de Jesus, a crucifixão de Jesus, a ressurreição de Jesus e finalmente anuncia a sua segunda vinda. Por isso muitos chamam o livro de Isaías o compêndio da Bíblia. Interessante que a Bíblia tem 640 livros e Isaías, 66 livros. E Isaías tem 66 capítulos. É uma coincidência, não tem nada a ver. Mas muitos teólogos chamam o livro de Isaías do compêndio do Evangelho. As 28 crenças fundamentais da igreja estão registradas em Isaías. Você pode provar com o livro de Isaías o estado dos mortos, o estado da humanidade presente, pode provar o tema até do santuário, do juízo investigativo, da graça, do poder transformador de Cristo, enfim. Gosto muito de Isaías e alguns já sabem que o próximo trimestre o tema do estudo da lição de todo o trimestre vai ser o livro de Isaías. Durante 3 semanas vamos estudar o livro de Isaías. Muito bem. Até aqui a informação, mas eu quero explicar para vocês por que Isaías escreveu o capítulo 60, versículos 1 e 2. Fala de escuridão. Diz que o mundo, Isaías está falando, tenham presente que quando Isaías escreveu primeiro para seus dias, para seu tempo. Mas nós sabemos que as profecias de todos os profetas podem ser aplicadas também para nossos dias, para nossa experiência hoje. Ou seja, Isaías escreveu para o povo de aqueles dias, mas também escreveu para você, para mim. E hoje a mensagem de Isaías tem atualidade para a gente. Muito bem. No tempo de Isaías, ele diz: eis que os povos estão envolvidos em escuridão, não tem luz, está tudo escuro. E se você lê os versículos 9, 10 do capítulo anterior, do capítulo 59, você verá que o povo sem luz anda como cego, um povo cego assim, apalpando as paredes, tentando encontrar o caminho, tentando encontrar a saída. E nesse contexto, agora, por que o povo estava em escuridão? Não era somente o povo que não conhecia Deus, era a igreja também. Isaías escreveu
exerceu seu ministério durante 4 reis de Israel, um ministério longo. Ele profetizou que a Síria viria e levaria os judeus cativos para a Síria. Ele também profetizou que 70 anos depois eles voltariam para a terra para reconstruir o povo. Agora, quando se refere à escuridão, está falando o perigo que vem sobre o povo, mas também o resultado do povo ter se afastado de Deus. Por ter se afastado de Deus, inclusive o versículo 1, 2 do capítulo 59, que é o anterior, diz: vocês dizem que a minha mão se encurtou, que a minha mão não está alcançando vocês. Não é verdade. São vocês que foram embora, são vocês que me abandonaram, são vocês que escolheram cada um seu próprio caminho. Não é que minha bênção não te alcança, não é que eu te nego minha bênção, é que você ficou longe da bênção. E isso é interessante perceber, querido, porque Deus é a fonte da vida, é a própria vida, vida em plenitude, boa saúde, bênção em todos os sentidos. Deus é Deus. E o ser humano, na medida em que estiver em Deus, vai desfrutar de vida, vida em plenitude, bênçãos e tudo o que queira, porque Deus é a fonte disso. Então, o único secreto que precisamos entender na vida, que se queremos ser felizes, desfrutar de alegria, de vida, de saúde, de esperança, tudo, temos que estar perto da fonte da vida. Na medida em que nos afastamos da fonte da vida, vamos nos afastando da vida, da felicidade, da paz, da bênção. E isso tinha acontecido com o povo de Israel. Estava longe de Deus e aí começava a chorar, porque a mão de Deus se encurtou. A mão de Deus nunca se encurta. O problema é que a gente fica longe do perímetro da bênção e entra no perímetro da morte, e a morte pois traz todas as consequências, injustiça, violência. O ambiente que Isaías está profetizando aqui é um ambiente de escuridão moral, escuridão espiritual, escuridão em todos os sentidos, problemas que vêm de aqui, vêm de lá, vêm de todo, e o coitado do povo não sabe para onde ir. Uns batem aqui, batem para lá, batem para outro lado, se machucam, se quebram a cara, não tem saída. Nesse contexto é que Isaías escreve e diz: levante-se, disponha-se, fique em pé, porque chegou o momento da tua bênção, chegou o momento da luz. E quando Isaías está falando da luz, não é de uma luz que vai irradiar lá, é do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isaías diz: não fica triste, não fica desesperado. Chegou o momento de você se levantar e fazer deste ano que vai começar o maior ano da sua história. Mas para isso você tem que permitir que a luz nasça em seu coração. E quando está falando da luz, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz, quando esteve nesta terra. Então, o que Isaías disse assim: a despeito de todas as trevas que envolvem a terra, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de que este ano tenha sido o pior ano da vida, o pior ano da história, esse não é problema. Levante-se, prepare-se, disponha-se, porque este ano que vai começar vai ser o maior ano da sua história. Mas isso vai depender de quão perto você chegar da luz do Senhor Jesus Cristo. Para você não estar na vida, bate a cara com essa porta, procura outra porta, bate aí, procura ver, cai, bate na parede. Para você não estar como barata fumigada, corre para aqui, corre para lá e não encontra saída. Então deixe se encontrar pela luz, abra seu coração à luz, deixe que a luz habite em você, e então você vai ver, estará pronto para fazer deste ano 2021 o maior ano da sua história. E isto não se trata de autodisciplina, isto não se trata de energia mental, isto não se trata de que quando você entrou viu uma luz em você. Não se trata de um Deus impessoal, de um Deus energia. Em México gostam de falar muito da boa vibra.
a boa vibra. A seleção mexicana está perdendo e eles se agarram todos da mão. Vamos, a boa vibra, a boa vibra. O que tem que ver você se agarrar da mão em México para que a seleção que está jogando lá no outro lado do mundo ganhe? Não tem nada a ver, mas essa é a ideia do mundo, energia. Temos que usar palavras boas para a boa energia, não palavras positivas. Não mencione enfermidade, não mencione Covid, não mencione morte, porque isso traz energia negativa. Aí você percebe como a coitada humanidade vai lá. O outro diz, não, está errado. Aí vai para lá. Não, vai para lá. Apareceu a vacina. Aparente solução científica. Mas aí aparece gente, inclusive dentro da igreja. Não, é perigoso. Cuidado. Que vão te colocar o chip do 666. Que vão te colocar o chip para te perseguir, para pegar você na perseguição. Não, que isso, que aquilo, que outro. É dizer, a humanidade anda, volto a repetir essa figura, barata fumigada. Você vê como fica barata quando a fumigam. Corre para aqui, corre para... não sabe para onde ir. Igualzinho, o ser humano que não tem Cristo no coração, o ser humano que não tem Jesus, porque Jesus é a fonte da sabedoria, não sabe para onde vai. Diante de um problema não sabe para onde corre, então inventa suas próprias soluções. Por quê? Porque não tem sabedoria. Eu sempre digo que viver é a coisa mais simples da vida, não precisa se complicar a vida. Pastor, mas que o senhor não sabe o drama que eu vivo. Não interessa o drama que você vive. Se você tem Jesus, tem a fonte da sabedoria. Jesus nunca prometeu que você não vai ter problemas na vida. O que ele prometeu é que os problemas não acabarão com você. Você será vitorioso por cima dos problemas. Mas como? Pela sabedoria que Deus vai te dar. Para saber quando ir, quando não ir. Quando falar, quando não falar. Quando dizer, quando não dizer. O que cria problemas entre nós, entre marido, mulher, entre pais, filhos, entre irmãos, entre primos, não são as circunstâncias difíceis. É a falta de sabedoria. Não sabemos dizer o que temos que dizer no momento oportuno. Uma coisa bendita hoje neste contexto pode estar bendita, amanhã num contexto diferente já pode estar dita completamente fora de contexto. Quer dizer, essa sabedoria. Por isso, quando Salomão começou a reinar, uma noite em Gabaon se lhe apareceu Deus e lhe disse: filho, pede o que você quiser e eu te darei. E que você pediria? Agora vamos entrar no novo ano. O que vai pedir a Deus? Vai pedir um bom emprego, vai pedir aumento de salário, vai pedir que tua empresa prospere, vai pedir dinheiro, vai pedir saúde, vai pedir... O que vai pedir? Deus se apresentou pessoalmente a Salomão e lhe perguntou: o que você quer? Pede o que você quiser. E ele disse: Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria. Em hebreu a palavra yokmah. Que coisa quer dizer yokmah? Yokmah não tem definição. Poderia ser traduzida como sabedoria, prudência, sensatez, equilíbrio. Em português, desconfiômetro. Já ouviram essa palavra, desconfiômetro? Sabedoria. Quando saber pedir, quando não pedir, quando bater a porta, quando não bater, desconfiômetro, sabedoria, equilíbrio. Isso, Salomão pediu: Senhor, dá-me isso. E Deus lhe deu. Agora, como resultado disso, aí Salomão recebeu dinheiro, fama, poder, glória, de tal maneira que os reis das outras nações vinham a Israel para perguntar qual é o secreto de Salomão. Oh querido, quando você for a Deus e abrir o coração e lhe dizer: Senhor, tudo o que quero é a tua presença na minha vida, e tu em meu coração, a fonte da vida, da plenitude, da sabedoria. Quando eu tiver sabedoria, Senhor, farei deste ano 2021 o maior ano da minha história, porque não estarei sozinho. Eu saberei tomar decisões que não me machucarão. Eu saberei tocar portas que se abrirão. Eu saberei quando fazer, quando não fazer. Mas, Senhor, até aqui a minha vida tem sido uma vida de derrotas, porque não tenho tido a sabedoria que vem de ti. Então dá-me a sabedoria. E aí Isaías promete ao povo:
Dice, o mundo está escuro, o mundo está cheio de trevas, o mundo está perdido, os valores estão de cabeça para baixo, há uma recessão tremenda. Por causa desta pandemia, não tem emprego, as empresas têm falido, está tudo errado. Mas você não trema, você não se assuste, você não se preocupe. Não deite na cama e se lamente. Não deite no sofá e ache que está tudo perdido. Levante-se, disponha-se, erga-se. Não por tuas forças, não por teu domínio próprio, mas erga-se porque a tua luz chegou. Amanheceu um novo dia para ti, porque Jesus entrou em tua vida. Então, o que você tem que fazer antes de começar este ano novo, é se reconsagrar a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a acertar minha vida contigo, ajuda-me a caminhar contigo, a andar durante este novo dia contigo, e você vai se surpreender com as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Eu estava pregando um dia numa igreja dos Estados Unidos, e quando terminou a pregação, eu fui na sala pastoral para esperar o pastor que ia me levar para o hotel. E de repente o pastor apareceu com uma moça tatuada no corpo, assim, as pernas, os braços, o rosto, piercings por todo lado, e uma menina que assim cheirava, se percebia que ela estava drogada, ou que ela estava bêbada. E ela olhou para mim e disse: tudo isso que você pregou não é verdade. O que não é verdade? Que Deus me ama. Como Deus vai me amar? Que Deus pode fazer algo por mim. Que vai fazer? E se tinha que fazer, por que não fez? Nunca Ele fez nada por mim. Eu não tenho razão, eu não tenho motivo para dizer que Ele me ama. Para você é fácil dizer: Deus te ama, porque você foi amado de criança. A mim não. E me contou sua história, uma história dramática, uma história de dor, de tristeza. Os pais morreram quando era criança, foi criada por uma avó, a avó morreu, foi criada por uma vizinha, o marido da vizinha estuprou ela abandonou a casa, andou na rua, foi abusada uma vez e outra vez e outra vez. E a pergunta que ela me dizia: onde estava Deus quando meus pais morreram? Esse Deus que você diz que me ama, onde estava quando minha avó morreu? Onde estava quando aquele homem mau me estuprou? Quando eu gritava, eu pedia: meu Deus, onde estava Deus? Onde estava Deus quando os homens abusaram de mim na rua, uma e outra vez? Onde estava Deus? Como você quer que eu acredite nesse Deus? E há momentos em que um pregador não tem argumentos. Que argumento você tem para dizer algo a uma pessoa como essa? Onde estava Deus? Porque esse Deus nunca se preocupou por ela. E agora, nessa idade, já com 20, 21 anos, entra e escuta a palavra de Deus, escuta do amor de Deus. De que amor de Deus? Como posso eu convencer a ela, fazer entender a ela que Deus a ama? E eu disse: filha, eu não tenho palavras para te convencer. Eu só sei de uma coisa: você tem dois caminhos esta manhã. O primeiro é sair de aqui e continuar vivendo a vida que você tem vivido até aqui. E o segundo é abrir teu coração a esse Deus que aparentemente nunca te amou. E eu sempre digo, querido, que às vezes na vida só temos dois caminhos: ou nos entregamos a Jesus e deixamos que Ele faça o que nós não podemos fazer, ou então continuamos vivendo a vida que sempre temos vivido. Por isso me emociono quando juvenis com 9, 10, 11, 12 anos se batizam, porque estão tomando a maior decisão que um ser humano pode tomar. E se esta manhã eu estou pregando para alguém que está adiando sua decisão, postergando sua decisão, alguém que já conhece a palavra de Deus, já ouviu falar do amor de Jesus, de repente alguém cuja família é cristã, é da igreja, ela entregou a vida a Jesus, mas o pai não.
Aqui tem um valente soldado de Jesus, que levou anos para se entregar a Jesus. E agora está aí, já batizado. E agora vai ver a sua neta, as suas netas, netos, sendo bautizados. Meu pai deixou para se batizar já quando estava para morrer. E quando ele saía do tanque do batismo, eu batizei, tive a bênção de batizar meu próprio pai. Eu fiquei pensando, pai, por quê? Se conheceu a Cristo quando era adulto, jovem. Por quê? Por que teve que esperar a hora da morte para se entregar? Um homem capaz, um homem que podia ter feito tanto pela igreja, por Jesus, pela pregação do Evangelho. Por que teve que esperar morrer para se batizar? Mas o amor de Deus é assim. Não importa quando. O que importa é que você se entregue, que você diga, Senhor, estou aqui. Não se atreva, eu te digo em nome de Deus. Se você ainda não se batizou, se você ainda não selou seu pacto de amor com Cristo, não se atreva a entrar no novo ano sem fazer pacto com Deus, sem abrir o coração a Deus, sem permitir que Ele, a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte da sabedoria, entre em seu coração e faça maravilhas por você. Isaías mesmo repete uma e outra vez: hoje é o dia, não é amanhã, não é o próximo ano, não é como quando passe a pandemia. Hoje, agora, este é o momento para você dizer sim.